Olá, bem-vindas, bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é como cultivarmos a humildade em nossa vida. O que significa a gente ser humilde? O que a gente ganha em ser humilde? Por que a humildade nos engrandece? Como é que a gente pode se afastar da arrogância, se afastar do orgulho, da vaidade, utilizando a humildade como um instrumento essencial? E será que a gente, sendo humilde, a gente compreende melhor o propósito da nossa vida? Todos esses temas a gente vai falar aqui hoje, nesse momento de conversa significativa, uma conversa que bate fundo na nossa alma, no nosso coração. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que humildade não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de submissão. Humildade não é fraqueza. Uma vez perguntaram a Abdu'l-Bahá o que era humildade. E ele respondeu de uma forma muito bonita, muito metafórica, através de uma grande metáfora, se humildade é o oceano. Notem como o oceano recebe água de todos os rios. E por que ele recebe a água de todos os rios? Porque ele se coloca abaixo de todos. E por isso ele é maior do que todos. Ou seja, a humildade não é sinônimo de fraqueza, a humildade é sinônimo de grandeza. Pelo contrário, humildade é sinônimo de uma sabedoria espiritual imensa, porque é a humildade que atrai para a gente tudo aquilo que é positivo. Ou seja, se o oceano, em algum momento, achar que ele é superior aos rios, o que vai acontecer? Toda a água dele se esvairá. Então, humildade é, eu diria até mesmo, um posicionamento de inteligência espiritual. Quem tem inteligência espiritual e a coloca em prática é aquela pessoa que sabe que a humildade é essencial na sua vida. Agora, como é que a gente coloca humildade em prática? Porque essa coisa de ser humilde parece que é aquela coisa assim muito caricata, né? Do sujeito que é todo contrito, quietinho, aí humilde, quase que um sinônimo de saco de pancada. Não é isso. Vamos ver onde é que a gente coloca humildade em prática e a gente vai entendendo como a humildade impacta na nossa vida e como é importante a humildade como elemento de construção do nosso caráter. Por exemplo, humildade ao investigar algo, a verdade, ao querermos nos aproximar de alguma coisa, né? Nós não podemos, de forma nenhuma, desprezar ninguém, nenhuma fonte de verdade, se nós quisermos realmente alcançá-la, porque nós não sabemos onde é que a verdade se encontra. Então, para que eu não despreze nenhuma fonte que possa me trazer algo que explique a verdade que eu busco, pode ser a minha verdade espiritual, pode ser a minha verdade vivencial, existencial. Eu quero entender quem eu sou, de onde venho, para onde eu vou. Se eu quero a verdade, acesso à verdade, eu preciso ter a humildade de reconhecer que toda e qualquer fonte pode ser uma possibilidade de acesso à verdade. Jamais dizer eu sei e você não sabe. Porque se eu digo eu sei e você não sabe, então não estou disposto a buscar a verdade. E eu estou exatamente filtrando as possibilidades de onde a verdade pode se encontrar e quais são as fontes que podem me trazer a verdade. Porque se eu não tenho a humildade de reconhecer que a verdade pode estar, por exemplo, com uma pessoa que não tenha um nível educacional muito grande, e eu estou buscando os grandes sábios que tiveram vivências educacionais em grandes universidades, etc., eu estou perdendo a humildade, que eu estou me identificando com uma posição de arrogância. Então, ser humilde na busca da verdade significa deixar todas as opções na mesa, todas as portas abertas. Estar disposto, estar disposta
a ouvir a verdade onde quer que ela esteja. A posição da humildade é aquela posição em que nós colocamos sobre a mesa todas as possibilidades e dizemos, bom, vamos investigar em qual delas se encontra a verdade. Essa é uma posição humilde, porque eu digo, eu não tenho a verdade, eu a estou buscando. 2, eu não dou à verdade posição hierárquica associada à fonte de onde ela vem. Eu estou disposta a abraçar a verdade na forma que ela melhor atender ao desejo, aquilo que o meu coração almeja. Por isso, existe uma grande lição em sabermos que, quando nós buscamos a verdade, quando nós buscamos aquilo que dá sentido à nossa vida, quando nós estamos em uma busca existencial, em uma busca espiritual, que nós não somos os donos da verdade, mas também nós estamos dispostos a explorar a verdade junto com quem quer que seja. Essa é uma outra faceta da humildade, quando nós estamos buscando a verdade. É nos associarmos a todos aqueles que estejam também em busca da verdade, em posição de humildade, em posição de vamos juntos buscar, encontrar e entender onde se encontra a verdade. Outro momento de humildade é quando nós estamos na prece, por exemplo, pedindo por cura. Como é que é possível nós estarmos em prece, em posição de prece, em uma busca daquilo que é transcendental e superior para uma forma de encontrarmos a cura, por exemplo, numa doença, ou a solução de algo que seja necessário na nossa vida, e nós buscamos isso em oração, nós temos que ter a humildade, de aceitar o que quer que seja a vontade divina, e segundo, aceitarmos essa vontade independentemente se ela atende ou não atende o desejo do nosso coração. Isso é humildade. É o aceitar os desígnios divinos sem discutir se eles atendem ou não atendem o meu desejo. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, me concede tal coisa. E, de repente, eu vejo que nada do que eu pedi foi o que aconteceu. Eu tenho que ter a humildade de me submeter à vontade de Deus. Então, isso é um outro momento onde eu exercito a minha humildade. Por exemplo, outro exemplo, desculpe, de onde a humildade se aplica de uma forma impressionante. É na nossa relação com o meio ambiente. Vocês já se deram conta que a terra que nós pisamos é aquela que nos dá todo o nosso sustento? Claro que é uma metáfora que eu estou trazendo aqui, mas vejam, essa terra jamais reclama e diz, vocês me pisoteiam e eu continuo sendo a fonte de bem-estar de vocês. Há muita sabedoria em nós vermos a posição humilde que a terra se coloca e a grandeza que ela tem, porque é a terra, o solo, né? O solo fértil, que é o que nos dá a subsistência. Nós existimos nesse planeta porque o solo fértil, combinado com a água e o sol, é capaz de fazer as plantas crescerem, e é daí que vem o nosso sustento e o nosso alimento. Mas jamais a terra se coloca numa posição em que ela diga, vocês não merecem receber de mim o que eu lhes oferto, porque vocês me pisoteiam e não reconhecem o meu valor. A terra não faz isso. Um outro elemento que a humildade aparece de uma forma
muito marcante, né, é na relação dos governantes e governados. Não são os governados que têm que ser humildes perante os governantes, mas sim os governantes serem humildes perante os seus governados e terem uma posição de responsabilidade e de humildade para com a sociedade a qual eles vão servir. Porque a posição do governante é a posição de serviço à sociedade. A gente pode achar que o governante tem a posição de autoridade, correto? Tem a posição de liderança, correto? Mas a verdadeira posição do governante é aquela de servir os seus governados. E essa posição exige uma humildade muito grande, porque o governante, quando ele se coloca na posição contrária de arrogância ou de vaidade, ele destrói a si mesmo. Isso se aplica, por exemplo, na liderança dentro de uma empresa ou dentro de uma repartição pública também. Eu estou pegando aqui governantes e governados numa dimensão muito maior, não somente o governante de uma nação e a população da nação, mas líderes e liderados, né? O que significa uma liderança verdadeira? A verdadeira liderança é quando o líder se coloca à disposição dos liderados, dos seus liderados, e os serve. Essa é a verdadeira posição que hoje se busca tanto, né, de liderança servidora. Essa liderança ela é baseada no conceito da humildade. Então, quando eu vejo que o verdadeiro governante, aquele cuja intenção é sincera, e que ele busca atender da melhor forma às necessidades dos seus governados, essa busca de atendimento é uma posição de verdadeira humildade. Então, dados esses exemplos, né, governantes e governados, líderes e liderados, a relação nossa, seres humanos, com a natureza e o meio ambiente, a busca da súplica, digamos, da misericórdia, da intervenção divina em algum momento que nós precisamos, ou na busca da verdade. Então, vamos entender a palavra humildade. Eu quis primeiro trazer os exemplos, depois a gente passar para essa ideia do entendimento da etimologia da palavra humildade, né? E a humildade, ela vem exatamente da raiz da palavra humildade, é humus, que é terra. Vejam como aqueles que criaram a linguagem tinham esse entendimento do que significa a terra como um elemento, o solo, né, como elemento de servir, de ofertar-se, de doar-se a todos, porque o que o solo faz é doar-se a todos nós, para que nós possamos viver. Ele dá tudo de si. Então, o que nós estamos buscando entender é como, por exemplo, governantes podem ser como solo fértil, que ofertam tudo o que têm para que todos possam viver melhor. Que nós possamos entender o que significa a posição de humildade, de humus, né, que é a raiz da palavra humildade, que significa terra, aquilo que fica no chão, aquilo que é o mais baixo. Né? Se a gente falar em subsolo, aí é outra história, mas aqui na nossa compreensão da etimologia da palavra humildade, o humus, a terra, o chão, é a posição mais baixa. Então, quando eu me coloco na posição mais baixa, eu me torno oceano. Quando eu me coloco na posição mais baixa nesse sentido da humildade que nós estamos falando, eu me torno aquele que provê sustento a todos, que é a terra. Quando eu me coloco na posição mais baixa, eu sou aquele que serve a todo mundo. E essa é a posição do líder, essa é a posição do governante. Quando eu me coloco na posição mais baixa, eu recebo tudo do divino. Sem um julgamento de que se aquilo que eu pedi é o melhor para mim. Porque se eu me coloco na posição mais baixa, eu aceito receber o que vem na posição mais elevada.
Então eu me satisfaço com aquilo que vem do alto. Daí então a humildade nos dá a dimensão correta de quem nós somos. Nós somos criaturas, nós não somos os senhores do universo. Nós somos criaturas do universo. Toda vez que nós achamos que nós somos senhores, donos do universo, nós levamos o universo a desequilíbrio, que é o que nós estamos conseguindo fazer, por enquanto, com o planeta Terra. Se nós tivéssemos poder de poder desequilibrar outras coisas, nós já estaríamos desequilibrando o nosso satélite, a Lua e talvez outros planetas. Então, nós precisamos rapidamente aprender a sermos humildes. Notem que a posição de humildade, que é uma posição de serviço, que é uma posição de entrega, que é uma posição de querer ofertar o melhor de si ao outro ou aos outros, né? Ela ganha uma dimensão, por exemplo, muito peculiar no nosso trabalho. A gente sai das relações de disputa, de contenda, de conflito e de confronto para uma relação de cooperação. É automático, é instantâneo. A gente sai daquele modo competitivo e a gente entra no modo cooperativo. Quem faz isso é a humildade. É o reconhecer que o outro não somente é igual a mim, mas que o outro é o objeto daquilo que eu posso melhor ofertar de mim mesmo. Já dizia o João Gilberto, né, o pai da Bossa Nova, né? É impossível ser feliz sozinho. Ou seja, nós precisamos do outro para podermos complementar a nossa existência. Só que os outros não existem ao nosso bel prazer de acordo com a forma que a gente quer que eles sejam. Eles são o que eles são. Toda vez que nós queremos fazer com que o outro se adapte àquilo que eu quero que o outro seja, eu crio conflito. Agora, toda vez que eu aceito o outro como ele é e me coloco numa posição humilde de serviço ao outro, eu entendo a dimensão da minha realidade humana. E eu crio relações e vínculos cooperativos e não mais competitivos. Aqui, então, se encontra o segredo de vivenciar a humildade. Vivenciamos a humildade quando nos colocamos no nível do solo, do humus, da terra, abaixo de todos. O que não significa, já disse, sinal de fraqueza. Lembrem-se do oceano. Sinal de fortaleza. Sinal de sabedoria espiritual, sinal de inteligência espiritual. Agora, a humildade não nos pertence. Nós somos frutos da humildade. Isso é um outro aprendizado muito grande. Nós somos frutos da humildade. Nós somos seres plenos quando somos capazes de vivenciar a humildade no nosso cotidiano, e é dessa humildade que nasce um novo ser, nasce uma nova realidade nossa. Nós temos uma realidade anterior à prática, digamos, dessa humildade, como eu compartilhei com vocês agora, e aparece uma nova realidade nossa quando essa prática acontece. Por quê? Porque quando nós somos humildes, nós nos tornamos faróis que iluminam o caminho dos outros. Quando nós nos tornamos humildes, nós nos tornamos faróis que iluminam o caminho dos outros. Quando nós nos tornamos humildes, nós nos tornamos um alento, um sopro de vida para aqueles que se encontram em necessidade. Se nós formos arrogantes, se nós acharmos que somos superiores, se nós acharmos que somos melhores, se nós acharmos que estamos numa posição muito mais vantajosa do que aquele que se encontra perdido, nós também estamos perdidos. Mas é a humildade, o fruto da humildade é que faz com que nós sejamos aqueles ao projeto que nós fomos destinados a ser. Então,
Notem, eu só posso ser justo se eu for humilde. A justiça não nasce da arrogância. A justiça não nasce da superioridade. Qual é o juiz mais justo? É aquele que olha a lei, a aplica e vê o outro como sendo um ser humano que precisa da aplicação da justiça para poder ter a sua maior plenitude. Pode parecer contraditório o que eu estou dizendo, mas a justiça ela vem exatamente para nos dar a certeza de que podemos construir uma sociedade harmônica, uma sociedade em equilíbrio. Então, o juiz justo é aquele que é humilde, porque ele se coloca igual aos demais seres humanos. Ele não aplica as leis a partir de uma perspectiva de arrogância, numa perspectiva de vanglória, numa perspectiva de vaidade. Mas ele aplica a lei numa perspectiva de humanidade. Porque sempre foi assim, né? O orgulho rebaixa a gente. É a humildade que nos eleva. É a humildade que nos faz perceber que nós somos capazes de ajudar o próximo. O orgulho não nos permite isso. A vaidade não nos permite isso. É a humildade que nos permite isso. Então precisamos nos reencontrar com a humildade, nos reencontrar com esse humus, com essa linha do chão, com essa linha mais baixa que se coloca a serviço dos demais. Quando praticamos a humildade, nós vamos aprendendo o que ela é. Nós não vamos encontrar humildade em livros. Nós podemos encontrar humildade em exemplos de vida, de tantos e tantos líderes da humanidade, homens e mulheres, que através dessa colocação abaixo se tornaram grandiosos. Mas nós não vamos entender o que significa o que eles passaram se nós não vivenciarmos isso. Então, o importante é vivenciar. Então, coloque para você mesmo uma meta. Em que aspectos da minha vida eu posso vivenciar humildade? Veja, eu trouxe vários exemplos, né? Eu trouxe o exemplo da busca da verdade, do entendimento de alguma coisa. Eu trouxe o exemplo da aplicação da justiça. Eu trouxe o exemplo da busca da cura através da oração e como é que eu preciso ser humilde na nossa relação com o meio ambiente, governante e governado, líder e liderado. Veja em que situação da sua vida você pode aplicar de forma prática uma dimensão vivencial de humildade, para que você se torne o oceano, para que você receba de todos, ainda que você está servindo a cada um. Que é a posição do líder servidor, é a posição daquele que se entrega para que os outros alcancem a sua plenitude. Só que quando você faz essa entrega, você também alcança a sua plenitude. Todos alcançam a plenitude em conjunto. Faça essa reflexão. Busque ver aonde você pode aplicar a humildade em sua vida, em espaços que talvez você não esteja aplicando. Depois faça uma avaliação. E depois veja o que foi que aconteceu, o que foi que mudou na sua vida e como foi que você se tornou um oceano.